cancerígeno do alcatrão, que é produzido pela queima do papel do cigarro. Queima do papel, é o papel. Por exemplo, quem não puder deixar de fumar e substituir o cigarro pelo charuto ou pelo cachimbo, já está fazendo um benefício à sua saúde. Porque o pior prejuízo do cigarro é o papel. O efeito cancerígeno do cigarro é a queima do papel, o alcatrão produzido na queima do papel do cigarro. Agora, já a nicotina, que é do próprio tabaco, o efeito dela é muito menos nocivo. O que tem vamos dizer, é a nicotina que cria dependência ao cigarro, ao fumo, de modo geral, porque a nicotina é um alcaloide, como são esses tóxicos que viciam, criam dependência. A nicotina cria dependência por ser um alcaloide e impregnar o sistema nervoso. Daí a necessidade do fumante de continuar a fumar, mesmo quando o fumante quer deixar de fumar, ele luta muito devido à dependência criada pela nicotina, o que é o alcaloide. Não é o papel do cigarro que vicia ninguém, a queima do papel. Esse não, esse é o cancerígeno. E o efeito irritativo da própria fumaça sobre o pulmão, produzindo pela irritação a pior das doenças de pulmão, praticamente nivelada com a do câncer de pulmão, que é o enfisema pulmonar, né? Que inutiliza o pulmão, que torna o pulmão inelástico. O pulmão depois não pode mais se expandir, e a morte da pessoa por enfisema é uma morte triste, porque é lenta. É um sofrimento com dispneia gradativa e sempre piora e sem possível reversão, porque o pulmão já perdeu totalmente a sua elasticidade. As drogas usadas para deixar de fumar, como por exemplo a nicotina, chama-se um produto com nicotina que contém ácido nicotínico, que é o nicotilés, por exemplo, que é um nome de fantasia, né? Mas é o ácido nicotínico, né? Esse produto, ele ajuda a pessoa a deixar de fumar, porque ele substitui a nicotina do cigarro. E a pessoa, com isso, sente menos a falta da nicotina, do tabaco. Mas há outras coisas que mantêm a dependência, que é a necessidade de manter as mãos ocupadas. E isso o nicotilés, ou o ácido nicotínico, não substitui, né? Aí já vamos dizer, é uma robotização da pessoa no caso do cigarro, que passa a ser o uso automático da mão para pegar o cigarro, para acender o cigarro, para bater o cigarro. E até a fumaça mesmo, a visão da fumaça. E os fumantes dizem que o cigarro é tranquilizante, que se relaxa. Ele não é tranquilizante, ao contrário. Ele até é excitante, não é tranquilizante, mas dá esse sentido de ocupação. Quando a pessoa está, por exemplo, as pessoas que dirigem à noite, usam o cigarro como uma maneira de o tempo passar, né? Mas tem muito inconveniente. Quando a medicina ortodoxa não tem os recursos suficientes para resolver os problemas das doenças trazidas pelos pacientes, eu então lanço mão da bioenergética como um recurso a mais para superar dificuldades que eu tenho na clínica, na terapêutica dos pacientes. Quer dizer, então a bioenergética não substituiu totalmente a medicina ortodoxa no meu uso, né? E sim acrescentou um recurso a mais terapêutico. Essa é que é a colocação que eu faço. As doenças, por exemplo, que a medicina ortodoxa não tem recursos contra elas, por exemplo, nas doenças autoimunes, na artrite reumatoide, em que os recursos são muito precários, aí eu entro com a bioenergética. É uma homenagem a Wilhelm Reich, o homem que foi
o criador disso tudo, o homem que sacrificou a vida em prol da humanidade e que não foi entendido e que terminou melancolicamente morrendo dentro de um manicômio judiciário. Este homem merece a homenagem. Dentro de toda essa concepção que estamos vendo de vídeo, com essas várias colocações, a gente chega a uma conclusão que o tratamento de qualquer, na verdade, patologia, de qualquer doença, não pode ser somente abordando-se um aspecto, ou seja, o aspecto ou físico ou o aspecto psíquico. A tradição espiritual já diz nos seus trabalhos de cura que é necessário o desejo interno profundo, chamado de fé, de querer se curar. Existe inclusive um mantra muito forte que é meu pai, eu quero me curar. Sem essa mobilização das energias internas dentro do processo de cura, na verdade, todo o processo de transformação é impossível. Nos seus trabalhos sobre câncer, Reich notou algo que é fundamental, que somente o tratamento energético, somente o tratamento com a caixa orgânica, ou somente o tratamento biofísico, era pouco para que houvesse um sucesso na cura. Ele dizia que, na verdade, era necessário um tratamento profundo de mudança de atitude, de mudança de psíquica, para que a pessoa pudesse se curar. E a visão oriental coloca algo também muito fundamental, que nós somos responsáveis por tudo que nós estamos passando agora. Isso é muito importante porque se somos responsáveis pelas doenças que fizemos, pelas mazelas que passamos, também nos tornamos responsáveis pelo nosso crescimento, pela nossa cura, pela nossa transformação. Somente quando nós assumimos a responsabilidade pela nossa vida, realmente a gente pode se transformar. E a nossa responsabilidade também está, eu acho que a mudança de atitude, da gente estar aberto e poder olhar para todas as possibilidades que nos são oferecidas atualmente. Não existe nenhuma resposta única, nenhuma verdade que exclua todas as outras possibilidades. Diversos tratamentos, como a gente viu ao longo desse vídeo, são também muito importantes e muitas vezes foram relegados ao esquecimento. E novos tratamentos estão surgindo a cada momento. É importante que a gente possa se responsabilizar no sentido da gente poder escolher e no sentido que a gente poder sugar de todo esse conhecimento da humanidade aquilo que possa nos servir para o nosso crescimento pessoal. Há cerca de 4 anos e meio atrás, eu tive em contato com um amigo que tinha um câncer no lábio há muitos anos. E ele já tinha tentado vários tratamentos, quase todos alternativos, não queria fazer uma cirurgia convencional, ele era espírita, e ele resolveu ir na cidade de Palmelo, lá perto de Goiânia, em Goiás, fazer uma cirurgia com um médium, com Antônio, que faleceu há cerca de 2 anos atrás. Esse Antônio, segundo o que se sabe, incorporava um médico alemão chamado Dr. Ricardo, e o Dr. Ricardo Ricardo Stan, é quem operava através do Antônio. Esse amigo operou o lábio e ficou perfeitamente bem, saiu a lesão, estava bem, não tinha dor, e tinha que voltar lá 45 dias depois. Eu descobri que tinha um pequeno nódulo no testículo esquerdo, e esse nódulo esporadicamente me doía. Como eu sou espírita, e eu tenho contato com muitos videntes, com muitos médiuns, eu solicitei de vários deles que pudesse, através da sua paranormalidade, da sua mediunidade, dar uma olhada, me orientar, e disseram todos eles que era um câncer. Eu sou radiestesista, procurei confirmar isso através da radiestesia com amigos radiestesistas, sem dizer que já tinha um diagnóstico,
e todo mundo confirmou que era um câncer. Nesse ínter, eu falei com esse amigo que operou em Palmelo e ele disse que voltaria lá 45 dias após para uma revisão. E ele me convidou para ir. Você não quer ir para ver se seu nódulo? E quem sabe o Dr. Ricardo lhe opera. E eu fui, eu tenho isso filmado. O filme está emprestado, eu não estou lembrando com quem está. Eu tenho um filme de cerca de 2 horas de cirurgias com esse médico, inclusive a minha. Então eu estive lá, falei com o médico quando o Antônio estava incorporado e ele disse, tudo bem, amanhã nós operamos isso. Isso foi num sábado. Ele fazia as consultas no sábado, no domingo operava. No domingo de manhã eu assisti várias cirurgias, estive olhando, como eu era médico, permitiram que eu entrasse e assistisse as cirurgias. E na minha hora de ser operado, ele me cortou e disse, não, o problema não está aí. Palpou meu testículo e disse que não iria cortar ali. Me cortou na região inguinal, me tirou um tumor desse tamanho que eu desconhecia que tinha. Eu trouxe o tumor para São Paulo, morava em São Bernardo do Campo, São Paulo. Esse tumor foi analisado na USP. Um colega meu que tem um laboratório no prédio, onde eu tenho consultório, em São Bernardo do Campo, analisou, depois quis confirmar, mandou para a USP. O laboratório da USP confirmou que era um melanosarcoma. Melanoma é um tumor perigoso, ele evolui muito, cresce muito e pode até matar entre 2 a 6 meses, em muitos casos. E eu, sabendo desse câncer, a cirurgia naturalmente foi sem anestesia, não fui anestesiado, não senti nada e não houve infecção, a cicatrização é perfeita, quase não se nota a cicatriz do quarto cirúrgico. E eu passei a usar a homeopatia, por ser homeopata, usei um fitoterápico que foi descoberto por um químico alemão também radiestesista e que eu conheci um caso de cura com esse fitoterápico, que é apenas a tintura da raiz da jabuticabeira. Então passei a tomar essa tintura. Depois disso, iniciei o uso de uma vacina japonesa, a vacina Hasumi. O Dr. Hasumi foi um médico japonês, também físico, que mais de 50 anos pesquisou o câncer na linha, digamos, imunológica, descobriu inúmeros vírus causadores de câncer, isolou isso de sangue de pacientes cancerosos e desenvolveu vacinas para câncer. Eu tomei uma dessas vacinas por cerca de 1 ano. Além disso, eu fiz outras cirurgias espirituais por ser espírita e por acreditar que a medicina do plano espiritual pudesse e pode realmente ajudar nesses casos. E eu estou perfeitamente curado. Fiz mapeamento ósseo, cintilograma hepático, tudo que é exame que eu tinha que fazer de controle eu fiz, e de lá para cá eu não tenho absolutamente nada. Não apenas o desejo, mas a certeza de que iria me curar, porque eu tenho consciência de que toda cura começa e termina na mente da pessoa. Não é o médico que cura, é o paciente que se cura sempre. Seja o tratamento homeopático, alopático, cirúrgico, espiritual, é sempre a pessoa que se cura. O que vem de fora é, digamos, um catalisador dessa cura. E eu sempre confiei na possibilidade de me curar, não me abati, com 4 filhos, filho pequeno, não fiquei preocupado com a possibilidade de vir a falecer em função desse câncer. Não acreditei nisso. E eu voltei mais uma vez em Palmelo e conversei com muita gente nos dias que eu estive lá, cerca de 2, 3 dias, e ouvi muitos depoimentos, pessoas curadas e pessoas que deram testemunho de inúmeras curas na sua família, incluindo o câncer. Eu assisti em São Paulo uma palestra ministrada por um padre que viveu muito tempo no Brasil e está radicado em Roma. Esse padre, num determinado momento, detectou que era portador do HIV. Ele soube de um químico alemão